Você já se perguntou também como é conversar com um psicólogo? Eu vejo que essa é uma dúvida muito comum e nem sempre as pessoas vêm com perguntas mesmo, como é conversar com um psicólogo? Mas vejo às vezes nas falas das pessoas do tipo, vou conversar com um amigo no bar, é igual terapia, já ouvi as pessoas falarem isso. Ou, puxa, eu escuto muito bem, acho que eu já poderia ser um psicólogo. Tem muitas dúvidas mesmo de como é que a gente trabalha. Eu vou te dizer que ouvir realmente é uma habilidade essencial e importante para o nosso trabalho. Mas só ouvir não é como acontece o processo terapêutico. Tem muito mais dentro disso e eu estou aqui para poder te esclarecer e até ir te ajudando a saber como é que é estar junto com um psicólogo. Bom, e como é que eu vou fazer isso, né? Eu não posso deixar de te dizer que o caminho que eu vou construir contigo hoje é a partir da minha forma de estar nas relações, de estar com as pessoas, também no consultório, que tem a ver com a abordagem centrada na pessoa. A psicologia, ela tem diferentes abordagens e teorias, cada uma tem uma forma diferente de olhar o mundo, de olhar as pessoas, de construir relações. E a minha tem a ver com esse processo que é um encontro e construir diálogos com as pessoas, entendendo que cada uma delas tem o potencial para encontrar suas próprias respostas, basta elas se aproximarem das suas sensações, significados, e isso acontece no encontro terapêutico. O meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga aqui no Espaço Viver e atuo junto dos serviços da clínica. E se tem uma coisa que nos move, me move, é estar nesses encontros com as pessoas, podendo gerar construção de diálogo, crescimento. Então eu vou estar aqui conversando contigo sobre 2 pontos. O primeiro é contextualizando como geralmente as pessoas chegam buscando pela psicoterapia. E o segundo é tirando logo essa dúvida que tem, que como é então estar nesse encontro com o psicólogo. Então nosso primeiro ponto, como é que as pessoas chegam? Geralmente o que traz uma pessoa para um consultório de psicólogo, cada um vai ter os seus motivos pessoais, as suas vivências. Mas isso todas são, o que tem em comum é que as pessoas chegam com uma tensão. Geralmente um estado de preocupação, de não estar conseguindo se entender por que está sentindo algumas coisas. Ou então, ao contrário, do tipo, puxa, já conquistei tudo e agora a sensação que me vem não é de alegria. Quando está acontecendo esse descompasso, podemos dizer assim, entre as emoções, o que a gente sente e o que a gente vive, o que a gente faz, o que a gente acha que deveria fazer, quase como se não estivesse enxergando os nossos caminhos, os nossos significados. Isso gera angústia, tensões emocionais, que são geralmente aspectos que levam as pessoas a buscar o atendimento psicológico. Tem também os casos de saúde mental, pessoas que já estão em situação de adoecimento. Mas, no geral, existe essa sensação de não estar conseguindo entender o que está vivendo. E aí busca por ajuda psicológica. É muito comum as pessoas virem também com objetivos bem claros e concretos, do tipo, um exemplo, puxa, eu quero aprender a me comunicar melhor, ser mais comunicativa, eu tô vendo que as pessoas não estão me entendendo. O que é interessante é que a nossa escuta, ela parte de um lugar que vai ouvir o que você fala, mas vai ouvir para além disso também. Sei que eu já tô indo quase que pro nosso segundo ponto, né? Mas o que eu quero dizer é que é muito comum a gente tem imagens sobre a gente, sobre como a gente acredita que a gente é ou que a gente deveria ser. E quando chega na psicoterapia, ou a gente quer respeitar essas imagens e quer traçar objetivos para chegar lá, ou a gente também já não tá mais entendendo e se reconhecendo. Bom, então aí a gente chega às vezes nesse mar de confusões mesmo, porque a gente tá distante da nossa forma de ser, não da forma que a gente gostaria que a gente fosse. Eu acho que essa diferença ela é muito sutil e até difícil da gente perceber, porque a gente geralmente acha que isso é a mesma coisa, mas não é. Nós temos formas de estar na vida. A gente tem nosso jeitinho de construir as nossas ideias, de construir relações. E chegar na psicoterapia é poder se abrir para olhar tudo isso. E aí é onde eu chego no nosso segundo ponto. Como é então essa conversa com o psicólogo? Tá entendendo que tem, para além da nossa fala, quando a gente busca o psicólogo, para além do que a gente entende objetivamente o que a gente quer, a gente tem um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de sensações dentro da gente que às vezes assim, tá desconversado com como a gente fala, às vezes a gente nem nota, mas o psicólogo nota, viu? E aí, o psicólogo ele já vai para esse encontro aberto para te conhecer do jeitinho que tu é. Rogers foi um psicólogo que conseguiu no seu trabalho muito lindo, perceber o que era essencial
para a forma do psicólogo estar com as pessoas. E aí eu tô falando de coisas que não estão na nossa fala também. Olha só quanta comunicação que a gente tem, que não é na fala concreta, mas tem a ver com o que a gente sente, com a postura que a gente tá. O psicólogo vai precisar trabalhar dentro da ACP com formas de estar com essa pessoa. E isso vai ter a ver com o ambiente que a gente vai estar oferecendo. Então você chega lá no consultório, bastante angustiado, preocupado com as suas coisas, geralmente tem julgamentos nossos, morais também. E aí o psicólogo consegue estar contigo, te ouvindo e aberto para te ouvir, aberto para te conhecer, independente das tuas escolhas, dos teus comportamentos, independente da tua bagagem. Eu não te estou dizendo que isso vai ser falado, mas é uma sensação que passa, que o cliente sente. E aí começa a se permitir até se aproximar das coisas que tem medo, das coisas que não gostaria de ser ou de chegar perto. Então, tem essa postura que tem a ver também, além desse respeito, a ver com tentar compreender pelos teus olhos o que você está vivendo. O psicólogo ele faz esse exercício que não tem a ver eu enxergar, com psicóloga agora falando, enxergar o que você está vivendo pela minha bagagem e achar, não, essa situação não é isso ou aquilo. Não, a gente larga de mão a minha história nessa hora e tô contigo acompanhando o teu processo de viver. Tudo isso sem falar, viu? E aí a nossa comunicação, ela vai acontecendo com uma conversa. Uma conversa de ir percebendo os pontos de que você está vivendo. Como eu falei, a gente comunica muita coisa sem ser pela fala. E isso tá no diálogo que o psicólogo constrói contigo. Ele vai junto contigo olhar para a tua vivência, vai te ajudar a reconhecer as emoções. Tem vários sentimentos e sensações que é difícil de perceber. E o psicólogo já tem essa trajetória mais desenvolvida, sabe dar nome para as sensações e vai te ajudar a entender as suas. Esse é um caminho que, construindo ponto a ponto nessa conversa, essa conversa que fala de olhar para as coisas que você está vivendo pelo que você viveu, e o psicólogo junto construir essa conversa, vai agregando informações, a gente vai entendendo os significados do que viveu. Às vezes a gente cria antes respostas prontas para o que a gente vive, e na psicoterapia a gente vai podendo dar nome mais próximo do que é o que você está vivendo. Você percebe que é como se fosse juntos, tecendo as tuas histórias, e isso vai dando um formato para algo que combina contigo, que combina com o que tu viveu. Isso provoca autoconhecimento, isso provoca a possibilidade de você entender o que você vive, se aproximar, diminui aquele estado de tensão, porque daí combina, o que você está sentindo combina com o que você está vivendo. Então é nesse tipo de conversa, e aí cada psicólogo vai ter o seu jeito, vai ter a sua forma de estar contigo. É nessa conversa, tecendo, que vai criando formatos, e vai possibilitando você encontrar os seus significados pessoais e aí se conectar com essa potência que todo mundo tem de vida, de poder ir em busca de crescimento, em busca de se desenvolver. Os encontros são uma arte. E eu vou até deixar um blog que fala um pouquinho mais sobre isso. Um encontro terapêutico, então, ele fala dessa construção de uma conversa que não é só pela fala, vocês viram, né? O psicólogo está observando e levando em consideração tudo ao redor. Bom, a fala com o psicólogo, poder estar com o psicólogo é esse gerador de autoconhecimento, de conexão com as coisas que você vive. É por essa conversa que não é só pela fala, viu? Não é no concreto, a gente viu que está em torno de tudo que você está vivendo, é que te possibilita conhecer cada vez mais do seu movimento na vida. E isso que te coloca aí para ir em busca de crescimento. Então, uma consulta, ela precisa ser geradora de conhecimento seu, do que você viveu, das suas experiências. Isso faz toda a diferença. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti, que deu para entender, às vezes tirar um pouquinho da dúvida de como é que é estar com psicólogo. Se você tiver interesse sobre isso, vou deixar também um link aqui do nosso contato. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se inscreva no nosso canal, continua aqui pertinho com a gente, curte, comenta, compartilha. A gente adora essa troca. Um forte abraço e até mais!